Bom, na realidade, o que eu vou falar aqui, basicamente, primeiro um histórico que todo mundo já sabe, a situação da educação no país, mas que não é só privilégio do Brasil, não. E depois falar um pouquinho das tendências de ensino no mundo globalizado, principalmente na área de ciência e tecnologia e na área de saúde, onde essa metodologia está sendo bastante utilizada. Bom, depois, essa apresentação vai ficar disponível no site do sindicato, depois quem quiser pode depois adquirir. Olha, isso, na realidade, está sendo resultado de uma série de atividades que eu tenho realizado nos últimos anos, mais precisamente a partir de 2006. Por quê? É claro que essa situação do ensino nas instituições de ensino superior é comum para todo mundo, né? Hoje, o que nós temos aí? As classes que são lotadas, principalmente as escolas particulares, né? A metodologia de ensino ainda é a tradicional, de transmitir o conhecimento, medir o que foi aprendido em função das provas, simplesmente. Não há espaço para que o aluno tenha a possibilidade de mostrar as suas habilidades, que não seja decorar e resolver um problema que já tem uma solução, né? E aqui a crítica, e por coincidência o Luiz Antônio colocou dois probleminhas aqui de eletricidade, que basicamente é a disciplina que eu leciono, que é circuitos elétricos na engenharia, e ele tem algum conhecimento, porque ele, apesar da parte dele era mecânica. A gente acabou ficando muito conhecido na universidade, porque eram as duas disciplinas básicas do curso de engenharia que tinham reprovação em torno de 80%. Né? Então, a gente era conhecido por isso, né? Claro. Também. Bom, essa situação, na realidade, como eu disse, não é privilégio do Brasil. Eu coloquei na sequência aqui um slide que foi apresentado num congresso, agora em julho, em Portugal, por uma professora da Universidade de Vitória, em Melbourne, na Austrália. A preocupação, você vê que é a mesma. Então, a situação atual é esta: classes grandes, sem nenhuma possibilidade de que o aluno possa extrapolar as suas ideias, suas iniciativas. Tá? Bom, qual é o perfil do estudante que nós estamos recebendo hoje na universidade? Então, o jovem atual, ele não tem paciência para estudar e trabalhar. É o que a gente chama da geração tecnológica ou digital. Ele que recebe uma série de informações online por várias mídias e não tem paciência para ficar sentado 5 aulas de 50 minutos, ouvindo o professor escrever na lousa e ele ter que decorar. Já existem trabalhos que mostram que após 15 minutos de aula expositiva, o aluno não recebe mais nada. Tá? Eles são hiperativos, executam múltiplas tarefas simultaneamente. É comum, quem tem filhos aí sabe, né, que ele liga o iPod, liga o computador, a televisão, o som também, e fica tentando conversar com todo mundo. Né? O forte deles é usar o controle remoto. Né? O controle remoto, para eles, é uma coisa importante. Aliás, a gente, se quiser fazer um teste, pega o celular. Bom, eu vou falar da minha geração, alguns aqui são dessas gerações, que nós aprendemos na máquina de escrever, né, da datilografia, naquele teclado. Hoje, tenta fazer um teste, pega um filho, um neto, alguma coisa, e faz um teste num celular para ver quem digita mais rapidamente. A dificuldade que a gente tem. Se por acaso vocês ganharem da criança, deve ser internado imediatamente. Tá? Porque não tem. A habilidade deles é muito maior que a nossa, em função da formação e do momento que eles vivem. Então, eles utilizam de várias mídias simultaneamente. Isso aí, não sabe obedecer ordem. Então, não só os filhos para os pais, mas os alunos para os professores. Ele possui o que a gente chama de a síndrome do motorista de táxi. Ele sabe tudo.
Qualquer assunto que você vai falar, ele sabe. Sabe? Por quê? Porque em dado momento ele ouviu em algum lugar. Assim, um motorista de táxi sempre fala de todos os assuntos, porque ele ouve rádio o dia inteiro. Então ele tem uma noção de todos os assuntos simultaneamente. Então, é aquela assim, sabe tudo. Né? Que também costuma chamar de cultura de rodapé. Este é um fato constatado. A dificuldade que os jovens têm hoje na comunicação escrita e de conhecimentos gerais. Tá? Bom, isto, como eu disse, não muda nada em relação ao que foi apresentado em outros trabalhos de outros países no congresso que eu tive. E, de uma certa forma, eu acabei fazendo um juntado aí de tudo que foi discutido, que a gente sempre imagina que é no nosso país que a situação está assim no ensino, né? Mas não, a situação é generalizada. Agora, no prêmio das melhores universidades, eu estive representando a faculdade, que os nossos cursos foram estrelados lá, e teve uma palestra do Gilberto de Mistai. E eu vou apresentar aqui o resultado de uma pesquisa que ele fez, foi recentemente, aí, dia 27 de novembro. Não, novembro não. Putz. Outubro. Essa é errada, outubro. Né? Importante. Isso aqui é um dado. Então, ele fez uma pesquisa com 31 mil universitários. Ele tem um grupo de estagiários que trabalha com mídias interativas. Então, qual foi a conclusão? Que todos os jovens estão plugados, em média, em 5 mídias. 93% no Google, 81% no MSN, 74% no Orkut, 66% no YouTube e 27% no mais recente, que é o Talk, o Google Talk. Né? O Skype é um exemplo do Google Talk. Agora tem uma outra questão importante. A pergunta era, qual lugar interessante para trabalhar? Olha, para a gente, principalmente que é sindicalista, é uma decepção o resultado aqui. Vocês querem ver? Então, em primeiro lugar, 26% gostaria de trabalhar num local que tivesse um investimento no desenvolvimento profissional. 25% onde o ambiente de trabalho fosse um ambiente agradável. 19% um trabalho que oferecesse uma qualidade de vida. 16% está pensando no salário. Tá? E 14% apenas no crescimento da carreira. Então, vocês percebem que a mudança que existe no jovem atual, no universitário principalmente, em função das necessidades que nós entendemos que deveriam ser. Ora, o que significa isso? Tudo isso vai nos levar a pensar na metodologia de ensino que nós estamos utilizando. Na metodologia de ensino tradicional, você tem o professor, que é o elemento ativo, aí olha o tamanho da esfera que tem ali, né? Do círculo que tem ali, é uma esfera, mas é um círculo, comparado com os alunos, que são os elementos passivos. Então, o poder de conhecimento, do saber, está tudo na mão do professor. Tá? Nós vamos depois mostrar um outro aí. Então, por que nós precisamos mudar o ensino? O que nós temos hoje? Currículos sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a vida profissional. Nós continuamos ensinando a mesma coisa, ao mesmo ano, né? Sem se preocupar se realmente isso vai ser utilizado ou não. A complexidade dos problemas atuais exige novas competências, além do conhecimento específico. E eu vou falar especificamente da área de engenharia, porque é o foco do trabalho. Eu não sei, alguém aqui trabalha na escola com engenharia? Então, acho que vai bem ao encontro disso aí. Então, o que nós precisamos do profissional de hoje? Profissional que entenda o que é colaboração, que tenha um conhecimento interdisciplinar, habilidade para inovação. Isso é muito importante. Que saiba trabalhar em grupo. E que tenha preocupação com o desenvolvimento sustentável, regional e global. Então, na realidade, essas aqui são algumas competências que exigem do profissional hoje. Especificamente, na área de engenharia, todo mundo sabe que a escola de engenharia que forma profissionais com maior grau de conhecimento é o ITA. Né?
hoje em dia, o melhor aluno do ITA não é o melhor profissional que o mercado quer. Porque ele tem uma excelente competência técnica, puramente técnica. Tá? Sabe tudo, mas tecnicamente. Bom, no contexto globalizado que nós vivemos, nós temos que mudar. A necessidade de mudança vem em termos de esta palavrinha aí, vocês vão guardar, porque vocês vão começar a ouvir muito agora. A acreditação. Antigamente chamava certificação. Acreditação. Hoje, a gente já tem uma formação profissional onde o que se exige é uma competência de trabalho. Tá? Então, o profissional hoje tem que ter capacidades diversas, e aí a gente tem ao redor o que ele precisa para que ele possa entrar no mercado e ser disputado pelas melhores empresas. Então, veja, todas essas informações, e aí a fonte está citada, eu simplesmente só traduzi aí, porque estava em inglês, né? Na Europa já existe a acreditação de pessoas, e agora, em outubro, o último congresso que eu participei em Bogotá, na Colômbia, a América Latina, por incrível que pareça, nós sempre estamos fora, né? O Instituto Tecnológico de Sonora, no México, é o primeiro instituto que criou um produto que está oferecendo para as empresas e para as universidades, que é a certificação de pessoas, ou a acreditação. Ou seja, o profissional, ele não precisa somente ter o conhecimento, as habilidades, mas ele tem que ter algo mais agregado ao seu diploma, que é a sua acreditação na gestão de pessoas. Né? Hoje é um termo muito comum, o GP, gestão de pessoas, e as empresas estão procurando profissionais que tenham essas competências todas. Bom, aqui tem um dado que mostra, foi feito na Alemanha, mas... isso aqui, a expectativa do mercado. Foi feita essa pesquisa na Alemanha, mas serve exatamente para a gente aqui, porque no mundo globalizado, hoje, nós não temos diferença entre o profissional formado, e essa é a grande vantagem da interação. O bom profissional tem mercado em qualquer lugar do mundo. Né? Então, vocês percebem, olha, a comparação entre o que a universidade forma e o que o mercado exige na vida profissional. Tá? Então, dá para perceber claramente. Aqui nós temos, o mais escuro é o que aprende na universidade, é mais claro é a importância para o trabalho, para o mercado. Então, olha, tem uma coisa, disparidade muito grande. Comunicação e apresentação, olha a diferença. Conhecimento de uma língua estrangeira. Hoje, quando fala em língua estrangeira, já está excluindo o inglês, porque o inglês, naturalmente, já faz parte quase que da necessidade obrigatória do profissional em qualquer segmento. Né? Então, vocês percebem, o que se requer no mercado, a expectativa do mercado em relação ao que a universidade está formando. E depois, esta outra aqui mostra as importâncias da vida profissional, que foi feita uma pesquisa para os engenheiros elétricos 5 anos depois de formados. Né? Então, o que tem aí? Ó? A habilidade de comunicação é importante, aplicar o conhecimento para resolver novos problemas é uma situação, porque a dificuldade do ensino tradicional é que o ensino tradicional, e nós cansamos de fazer isso, a gente propõe problemas para ser resolvidos que a gente já tem a solução, a gente já sabe se errou ou não. Né? Hoje, quando entra no mercado, e aqui tem um dado importante, que é fornecido pela CNI, o custo para formar um engenheiro hoje, em 5 anos, é em torno de R$120 mil. Isso independentemente de ele estar na universidade particular ou na universidade pública, fazendo o custo para a formação. Em 5 anos, R$120 mil. Só que o profissional, nenhum engenheiro recém-formado entra no mercado de trabalho diretamente. Ele passa por um treinamento nas empresas, geralmente em torno de 2 anos, que é o que chama de preparar o engenheiro para o chão de fábrica, ou seja, para que os conhecimentos que ele aprendeu lá na universidade possam ser aplicados no seu dia a dia. Então, as empresas, grandes empresas, investem 2 anos para fazer
este upgrade na formação. Isto custa para as empresas mais do que a formação ao longo dos 5 anos. Segundo o dado da CNI, custa em torno de R$150 mil. Ou seja, um engenheiro para estar operando no mercado demora 7 anos e custa R$270 mil. Para um país pobre, é difícil fazer isso, né? Então, se a gente continuar. E tem um outro dado importante. A velocidade de desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia, é muito grande. Há 30 anos atrás, a gente conhece muita gente assim, que fez engenharia há 30 anos atrás, o indivíduo conseguiu o diploma, colocou na parede, no seu escritório, e continuou trabalhando durante muito tempo. Por quê? Há 30 anos atrás, o conhecimento dobrava a cada 50 anos. Olha, há 30 anos atrás, o conhecimento dobrava a cada 50 anos. Hoje, o conhecimento tecnológico dobra a cada 5 anos. O que significa? Se nós utilizarmos a metodologia tradicional da formação de um engenheiro, quando ele se forma, ele está sabendo 50% da atual. Se a velocidade aumentar, é menos ainda. Então, ele nunca consegue chegar no estágio atual. Portanto, aí é uma coisa que as instituições de ensino ainda não perceberam, que daqui a pouco o que vai interessar para a instituição nem é tanto pensar na graduação do profissional da área de tecnologia, mas é dar a ele condições de estudo, educação continuada. Quem não continua estudando, morre. Profissionalmente morre. Então, as escolas, elas não perceberam ainda como trabalhar. E, inclusive, está saindo, acaba de sair um edital, por exemplo, na área de saúde, medicina, o médico se forma por ter que fazer residência, 2 anos de residência. Já houve alteração, a residência está passando para o mestrado profissional. Ou seja, ele faz os 2 anos e sai mestre. Que tem alguma coisa, algum link com o processo de Bolonha, que a gente pode falar rapidamente do que está na Europa, né? Os 2 anos de mestrado. Isto vai ser estendido para todas as áreas. O próximo edital já é para engenharia, deve sair até o final do mês um edital nesse sentido. A preocupação é formar o mestrado profissional, porque nós temos o Brasil, em termos de produção de papers, é muito grande, mas são todos acadêmicos, onde a aplicabilidade no dia a dia, no cotidiano, eu estou falando da área de tecnologia, por favor, né? Onde a maioria dos trabalhos, dos papers, das teses ou dissertações, elas não estão vinculadas ao mercado de trabalho. Então, você forma um profissional muito crítico, competente, excelente, que contente de tudo, mas que não tem emprego. Tá certo? É um problema também discutir também o que vale a pena. Isso seria para outra discussão. Bom, então, o que é que deve ser mudado em função dessas necessidades? O modelo de ensino que é praticado na universidade. As metodologias devem ser reformuladas. Dar maior ênfase ao trabalho do aluno, não ao trabalho do professor para colocar todo o conhecimento na cabeça do aluno. Uma aprendizagem deve ser ativa, baseada na solução de problemas reais e orientada a projetos e a necessidade do mercado. Bom, não vamos entrar aqui numa discussão política, porque em função de algumas ideias, isso aqui não deve ser colocado. Mas é o que eu disse, a gente tem que fazer a opção, ou se forma um profissional para trabalhar, ou um profissional para ser crítico e ficar desempregado. Uma contraposição a uma forma de ensino passiva e assentada na transmissão de conhecimento, que é o ensino tradicional. Um modelo de aprendizagem mais participativo, atrativo para os alunos e centrado na aquisição de competências. Então, a aquisição de competências está ligado àquela acreditação que as empresas vão exigir. Tá? Como eu disse, o Instituto Sonora, no México, é o primeiro instituto que está fazendo a acreditação de pessoas em toda a América Latina. E o que eu fiquei sabendo é que o Brasil é o único país que não está dentro desse processo com o Instituto Sonora. Todos os países da América Latina estão, menos o Brasil. E também o maior acompanhamento dos alunos por parte dos professores e o investimento permanente na melhoria da qualidade de educação.
Então, isso é o que deve ser mudado em relação à forma de formação profissional do engenheiro, mas eu poderia também estender para outras áreas, né? A saúde, eu posso falar que saúde e a área de exata, a área de engenharia, são as áreas que estão mais utilizando. Na área de administração, nós temos a economia, a administração e as ciências atuariais, que também já tem várias faculdades utilizando a metodologia nos seus cursos. Bom, a primeira metodologia ativa que ganhou corpo, foi desenvolvida, foi o PBL, né? A aprendizagem baseada em problema, ou também o ABP, como a gente usa aqui no Brasil. Então, nessa metodologia, se vocês lembrarem da figurinha passada, há uma inversão. O foco agora passa a ser nos alunos, que passam os elementos ativos, e o professor é chamado de tutor, e aí não vamos entrar na discussão do EAD, do problema político, tá? Tutor, só para diferenciar do que chamar de professor, porque o conceito de professor é aquele que transmite o conhecimento, e o tutor, ele é um facilitador. Então, olha a bolinha que representa o tutor, e aquela que representava o professor no ensino tradicional, e dos alunos lá no tradicional agora. Então, o foco passa a ser centrado no aluno, e não mais no professor. Olha, aqui é só para mostrar, basicamente, o que está acontecendo com o PBL a nível de estratégia de mudança no mundo todo. O primeiro curso utilizando o PBL foi feito na Universidade de McMaster, no Canadá, em Ontário, em 1968. Essa metodologia começou com os cursos de medicina. O canadense teve a ousadia de mudar o curso de medicina, em vez de dar as disciplinas tradicionais, ele passar a estudar um caso, um problema, um caso clínico, e em cima desse caso clínico montar toda a estrutura de ensino. E foi a origem do PBL. E aí tem as estrelinhas, vocês percebem que no mundo todo já está utilizando, né, a metodologia. Está faltando muita coisa no Brasil, nós temos muito mais estrelinha do que aquela. É que a estrelinha não indica o número de cursos, é a área mais ou menos onde está centralizado os problemas. Aqui no caso do Brasil, só dá um dado em relação à medicina, o Brasil tem hoje 180 faculdades de medicina, 180 faculdades de medicina, 44 já estão utilizando o PBL, tá? E fora, a relação é muito maior, em percentagem, a utilização do PBL para a medicina é maior do que o ensino tradicional. Bom, então, quais são os princípios básicos do PBL? O ambiente acadêmico em perfeita sintonia com o mercado. No PBL você consegue fazer isso. É uma metodologia dinâmica e individualizada. E os programas são atualizados anualmente de acordo com as novas exigências do mercado e com as novas tecnologias e ferramentas disponíveis. Como eu disse, no caso da tecnologia, que o desenvolvimento cresce muito rápido, se nós não mudarmos, não adequarmos os programas, não adianta você mudar a metodologia e continuar com o programa passado. Isso não funciona. Tá? Então, o nosso curso, nós temos, todo ano, a gente vai ter que sentar e ver o que vai dar dentro de um contexto que a gente vai chamar dos eixos temáticos aí. Bom, como eu falei, estou falando do engenheiro, e aqui, basicamente, quais são as características básicas da função do engenheiro hoje? O engenheiro ele tem uma necessidade crescente de gerenciamento de equipe, projeto e pesquisa. Quer dizer, o engenheiro é um líder. Ele é um líder, quer num projeto, quer na pesquisa, quer no trabalho. Ele está sempre liderando. Ele deve ter conhecimentos de disciplinas diferentes, mas que estão interligados. Ele tem que ter a preocupação com a procura constante de ideias inovadoras. A tecnologia só cresce se você inovar, se você mudar. Tem que ter atitudes empreendedoras. Todo engenheiro, pela formação pragmática que tem, acaba indo nesse sentido. E ele tem que ter o conhecimento de que ele vai converter o conhecimento científico que ele aprende em aplicações úteis para a sociedade, mas sempre com atitude ética e responsável. Então, para formar um profissional com esse perfil, nós temos que mudar alguma coisa do que estamos ensinando. Nós temos que ter outras disciplinas no conteúdo que está sendo transmitido aos nossos alunos. Então, o que mudar no ensino de engenharia hoje?
O que nós temos que mudar? Hoje, nós temos que mudar de um engenheiro graduado que não estão prontos para o trabalho, como eu disse, eles formam, ele precisa de mais 2 anos para poder aprender o chão de fábrica, né, para um engenheiro graduado que estão prontos para o trabalho. Então, é preciso, de uma certa forma, resumindo isso, mudar. Hoje nós formamos graduados com habilidades técnicas. As boas escolas de engenharia formam, sim, profissionais com competências de habilidades técnicas, simplesmente. Mas nós precisamos de habilidades técnicas e práticas. O que a empresa faz os 2 anos lá é fazer com que aquele conhecimento que ele adquiriu de física aplicada seja transformado em prática. Essa demora dos 2 anos naquela qualificação. Bom, na PUC São Paulo nós começamos com um curso de engenharia biomédica, e esse curso é o primeiro curso de engenharia no Brasil que utiliza a metodologia PBL ou ABP ativa. Então, só para falar o que é engenheiro biomédico. No Brasil, hoje, nós temos 2 escolas que começaram com o curso de graduação em engenharia biomédica. A Univap, que por problemas trabalhistas praticamente está fechando lá, né? E a Federal de Pernambuco, que começou o curso também, mas assim, meio devagar. E nós estamos, porque o hospital e o mercado médico precisa de um profissional que tenha conhecimento técnico dentro daquele nicho. E hoje o que nós temos? Nós temos um engenheiro civil, mecânico, elétrico, que faz uma especialização e acaba trabalhando no hospital. Mas ele não é formado com a graduação desde o começo. Então, esses cursos de engenharia biomédica pretendem fazer isso. E aí tem a definição do que é um engenheiro biomédico, que é uma definição clássica do Bronzino. Esse livro é a Bíblia da engenharia biomédica, né? Quem quiser depois conhecer os dados também é fácil de encontrar na internet, vocês têm esse livro na internet. Bom, então o curso de graduação que nós fizemos, nós começamos a preparar o curso em 2006. Então, a proposta nasceu de uma estratégia de mercado. Por quê? Em 2006, no Brasil, nós tínhamos 7.543 hospitais. Hoje deve ter, sei lá, quase 8.000. Apenas 1% dos hospitais com um engenheiro clínico. Veja, engenheiro clínico e não engenheiro biomédico. O engenheiro clínico é aquele que cuida da manutenção dos equipamentos, ele cuida da arquitetura do hospital para poder colocar o equipamento, mas ele não faz a manutenção e nem a correção. Tá? E uma parcela considerável desses hospitais está no estado de São Paulo. O estado de São Paulo deve ter em torno de 800 hospitais no estado. Se você pega o Brasil todo com 7.500, então você tem uma porcentagem muito grande. E os grandes hospitais, hospitais de pesquisa, hospitais de linha, de primeira linha, estão aqui em São Paulo. Prova disso que vocês sabem que todos os políticos, né, vêm para São Paulo quando tem alguma coisa. Então, quando nós pensamos em montar esse curso, a preocupação foi esta. Nós tínhamos que formar um profissional com conhecimento em tecnologia, em saúde e com as suas aplicações. Um profissional que consegue manter um diálogo natural com os profissionais da área médica. Há uma dificuldade muito grande. A linguagem do médico e a do engenheiro são completamente diferentes. E é difícil, né, falar com o médico, principalmente. Porque é difícil a gente falar com Deus, né? E todo médico se julga um Deus. Então, a dificuldade. Então, você faz um profissional que tenha esse diálogo, que possa falar com eles. E estabelecer uma integração entre a tecnologia, a saúde, gestão e ciências humanas, sociais e jurídicas. Então, a nossa preocupação foi exatamente montar um curso que tivesse esse viés. Bom, então, a premissa básica do curso é essa, a integração entre tecnologia, saúde, ciências humanas e sociais. Aqui ficou faltando psicologia, educação, mas está dentro das humanas, tá? Área de educação também. Bom, dentro desse princípio, o que é que nós procuramos formar em nossos profissionais? Primeiro, uma formação integral, técnica e humanista, que é característica da PUC em todos os cursos.
Desenvolvimento do espírito crítico, um profissional que saiba se posicionar. Uma característica multidisciplinar, com a visão moderna da engenharia, na solução de problemas reais. Porque o engenheiro, a palavra engenharia, ou o engenheiro, existem várias hipóteses para a origem da palavra, várias teorias. Uma delas, que é a que eu mais gosto, é a que diz o seguinte, que lá na Idade Antiga, principalmente no Império Romano, tinha uma série de problemas para ser resolvidos. Então, tinha algumas pessoas que tinham habilidade de fazer as coisas. E aquilo que ele criava para resolver um problema era chamado de um engenho. Ele criava um engenho para resolver um problema. E as pessoas que faziam esses engenhos passaram a ser chamadas de engenheiros. Né? Ou seja, um engenheiro, ele é formado para resolver problemas. Tá? Bom, existem várias definições, mas essa eu acho interessante. Bom, quais são, então, os objetivos gerais do nosso curso? Isso, contribuir para a formação integral do ser humano, formar profissionais com moral, ética e crítica, fomentar a criatividade e o empreendedorismo, oferecer formação técnica de alta qualidade e formar profissionais efetivamente para o mercado. Ou seja, você não forma simplesmente um profissional para ir buscar emprego, mas um profissional em que o emprego o procura. O nosso curso, e o PBL, essa é uma das diferenças em relações tradicionais, não existe disciplinas. Você pega hoje um curso de engenharia, no primeiro ano você tem Física 1, Física 2, Matemática, tem aquelas disciplinas. Né? Não, o curso ele está montado em 5 eixos temáticos. Ou seja, ao longo do curso, quais são os assuntos em que ele vai ter uma formação? Imagens médicas, engenharia clínica e gestão de saúde, eletrônica médica, informática médica, biomecânica, engenharia e reabilitação. Então, esses são os eixos. E dentro de cada eixo é que é desenvolvido todo o conteúdo necessário para que ele crie competência nesse eixo. Então, por exemplo, o que a gente faz? Os 5 eixos, ao longo de todos os anos, eles vão trabalhar com 5 eixos. No primeiro ano, é uma introdução e aplicações básicas da tecnologia na área de saúde. Então, no eixo de imagem médica, quais são as aplicações básicas e qual a tecnologia na área de saúde que você vai estudar? Então, por exemplo, imagens médicas, a gente começa com o primeiro assunto relativo é diagnose médica. Tá? Começando pelo mais fácil, o raio-x. Então, aí, bom, para ele entender o raio-x, o que ele precisa aprender? De física, de matemática, de química. Então, a partir da necessidade é que são montados conteúdos específicos para aquilo. Então, aí a gente vai ter aulas de física, de química, de matemática, mas em função de um objetivo que vai ser alcançado. E não você ter linkar as disciplinas sem saber onde é que vai utilizar e para que serve. É aquela pergunta que o aluno sempre faz: onde é que eu vou usar isso? Né? Todo mundo faz essa pergunta. Aula de Física 2, o cara falava assim, poxa vida, fazia aquelas demonstrações com o integral, assim, onde é que eu vou usar isso? A gente tinha resposta, mas a verdade é assim, não muito convincente, nem mesmo para nós, né? Para dar resposta. No segundo ano, aí já começa com aplicações específicas, cotidianas, da tecnologia relativa àquele eixo. No terceiro ano, já aplicações tecnológicas no desenvolvimento da área de saúde. No quarto ano, o estado da arte e da tecnologia relacionado com a área da saúde. E no quinto ano, pesquisas nas tecnologias para a área de saúde e suas aplicações na atividade no dia a dia. Então, todos os eixos, eles serão estudados assim. No primeiro ano, a mesma coisa para todos. No segundo ano, terceiro ano, vai até o quinto ano. Tá? É uma mudança muito grande. E como que os conteúdos são fornecidos aos alunos? Então, nós dividimos em um módulo central, que no módulo central nós formamos os conteúdos práticos e teóricos de cada eixo temático ao longo do curso. Então, eu pego o eixo de imagens médicas. Então, eu preciso verificar quais são os conteúdos práticos e teóricos que ele precisa ter para estar habilitado a criar competências em imagens médicas. Isso é distribuído ao longo de todo o curso. Tá? Quem cuida disso é o chamado módulo central do curso.
E os módulos associados, que desenvolvem habilidades complementares ao conteúdo do módulo central. A habilidade de negócio, relações humanas, sociais e os aspectos legais da profissão. Então, a gente acaba, o módulo associado agrega ao módulo central os conhecimentos necessários para você ter aquela formação integrada, aquela formação multidisciplinar. Como que essas atividades são desenvolvidas? Então, nós temos o que chamamos de um apoio teórico, que é a preocupação de desenvolver habilidades específicas e básicas em todas as disciplinas na área de engenharia. Eu lembro que a primeira coisa que a gente fez, quando os alunos entraram no curso, foi fazer um coffee break com os pais, porque a gente fez um levantamento e muitos dos pais são engenheiros. E para explicar o que era a metodologia. Mas mesmo assim, depois de falar, a gente teve durante o primeiro mês, principalmente, vários pais que foram lá e disseram assim, peraí, meu filho está fazendo engenharia, eu sou engenheiro. Onde é que ele vai aprender física 1, física 2? Ele não está aprendendo nada, matemática, não está aprendendo. Que curso vocês estão dando aqui? Bom, esse é um problema, tá? Aí tem que sentar, explicar. Ó. E mostrar, inclusive, porque a gente tem aí uma série de dados de outros países, outras universidades, que já estão utilizando essa metodologia há muitos anos. Nós estamos atrasados em relação à metodologia que está sendo implantada na formação do engenheiro, principalmente. Né? Como é que essas atividades são desenvolvidas no apoio teórico? São aulas teóricas, debate, workshop, mas as aulas teóricas elas são dadas de uma forma diferente. Por exemplo, eu dou aula de engenharia, na engenharia, não vamos falar quantos anos será, mas algumas décadas, né? Eu ensino a mesma coisa, agora com metodologia diferente. Por exemplo, o que a gente fazia? A gente dava aula, um problema para aplicar o conhecimento que foi transmitido. Vamos resolver o problema. Você resolve o problema, aí o aluno faz, você resolve na lousa e explica aquilo lá. Bonito. Agora, ao contrário, eu chego e dou o problema primeiro. E vocês vão me falar o que eu devo fazer, o que eu tenho que adquirir conhecimento para resolver o problema. Então, é a inversão, né? Então, eu não mudei a forma de ensinar, eu mudei a metodologia. Tá certo? E é interessante porque aí você percebe, e com o tempo os alunos vão ganhando experiência nessa metodologia, eles se tornam muito mais críticos, e mais cri-cri, como dizem os professores, porque eles fazem muito mais perguntas e falam, pô, você não sabe, por que você não sabe? E a gente, muitas vezes a gente não sabe mesmo. E é por isso que os professores têm medo de mudar, porque você, em primeiro lugar, você vai para a aula sem saber o que você vai ser arguído pelos alunos. E muitas vezes a gente não sabe a resposta, mas eles aceitam que você fale assim, olha, vamos procurar porque eu acho que isso aqui deve ser isso. Aí os alunos incutiram em pouco tempo, vamos falar da avaliação que nós fizemos, que eu tenho recebido reclamações dos funcionários da biblioteca porque os alunos não saem da biblioteca. Assim, mas olha, eles só vinham, é normal, os alunos vinham na véspera de prova, mas esses penteiros ficam o tempo todo aqui procurando. Então, a mudança, é impressionante como eles adquirem isso rapidamente, esse desafio de mudar. Né? É isso que está, em função do trabalho, é isso que dá para a gente um apoio muito grande. Temos depois também um apoio laboratorial, onde, em função dos conteúdos, a gente monta experiências para as teorias e conhecimento de alguma coisa específica. Por exemplo, vou pegar o exemplo da imagem, que é o mais comum, no raio-x, eu vou ter que mostrar para ele como é que funciona um tubo de raio-x. Tá? Então, a gente mostra o tubo de raio-x. Agora, para mostrar como é que é gerado o raio-x, ele precisa saber uma porção de coisas de matemática e de física que ele procura. Aliás, no processo de Bolonha, se você pegar a carga horária do aluno, é um absurdo. Por quê? Porque não se fala mais em atividade do aluno em sala de aula. Fala em trabalho, horas de trabalho do aluno. Que pode ser na sala de aula, mas é muito mais fora do que na sala de aula. Porque se você for computar, não dá. O nosso curso de graduação, aqui tem em média quanto? 4.000 horas, 3.000 e poucas horas, né? Depende da faculdade. Vamos colocar, 4.500 horas. Se a gente pegar, por exemplo, o processo de Bolonha, nos 3 primeiros anos do processo de Bolonha, eles têm varia de 4.500 a 5.400 horas em 3 anos. 3 anos. Nós damos aqui 4.000 e tantas horas em 5 anos. Tá? Por quê? Porque a gente conta atividade na sala de aula. E lá não, é o trabalho do aluno. Né? E
E também aqui eles aprendem o manuseio e o conhecimento dos instrumentos específicos. Nós montamos, ele faz a experiência, mas aquele equipamento que ele utiliza, geralmente nós temos um desmontado para que ele veja por que as coisas estão acontecendo. Não é uma caixa preta simplesmente, né? E o mais importante são as sessões tutoriais, que não tem o conceito do EAD, que o pessoal bloqueia. O que é a sessão tutorial? Os alunos são divididos em grupos, de 8 a 12 alunos, e ele recebe um problema, o tutor, o professor, fica lá o tutor, ele simplesmente vai direcionar os alunos para descobrir quais são as palavras-chave que estão no texto do problema, para resolver o problema. O que essas palavras-chave levam para a aprendizagem? Lógico, o problema é montado já com esse objetivo. Com o tempo eles vão descobrindo isso, né? Então, a palavra-chave, para entender aquilo, ele tem que aprender outras coisas. Então, vocês veem que o leque vai se abrindo, né? O problema é passado para os alunos na segunda-feira. Ele recebe o problema, faz o chamado brainstorm, tempestade de ideias, e ali ele começa a selecionar as palavras desconhecidas, sempre desconhecidas, as palavras-chave, e aí depois eles se dividem, vão para o laboratório, vão para a internet, vão para procurar, e o tutor está lá. Ele volta, olha, eu não entendi bem isso aqui. Ele não fala, ó, não é isso. Ele fala, ó, por que você não faz assim? Então, ele facilita, ele não dá a resposta. É proibido ao tutor dar a resposta. Tá certo? Bom, e na sexta-feira ele traz o problema. O trabalho é em grupo, porque o grupo escolhe, vai mudando, um secretário e um coordenador. E o coordenador é aquele cara chato que faz pergunta e tal, e o secretário vai anotando. Depois, eles apresentam, na sexta-feira, uma solução do problema. Veja, a solução do problema não significa que é realmente aquela a solução que o problema tem. É a solução que eles encontraram para aquele problema. Tá certo? É essa a diferença. Quer dizer, não é um problema que tem uma única solução. É um problema que permite várias soluções. E este é o grande problema do problema. É você criar um problema que leve a isto, né? Por isso que os professores não gostam, porque exige muito do professor. Ele tem que estudar, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo no mundo, porque você não faz um probleminha por fazer. É um problema que tem uma ligação muito forte com o cotidiano, com o dia a dia e com o que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Então, o grupo sólido, mais importante desse processo, é a equipe de elaboração de problemas. Esse é o grupo que trabalha, a gente divide as tarefas, tem vários grupos, é o grupo que trabalha toda semana, ele tem que sentar e deixar 2 ou 3 problemas prontos para a semana seguinte, e é um processo. E quando o curso começou, nós já tínhamos aí um banco de dados com uns 20 problemas, então a gente vai ajustando em função, inclusive, do desenvolvimento dos alunos, qual o problema que é mais pertinente dar na sequência, né? Bom, essa avaliação foi feita no final do primeiro semestre do curso. Os pontos positivos que nós encontramos. Abordagem dos temas no ambiente agradável e descontraído. Quer dizer, os alunos começam a trabalhar num ambiente muito agradável, bem descontraído, e fortalecendo, inclusive, a relação entre eles. Dá uma alta interação entre os grupos de trabalho. Desenvolvimento dos estudantes no tratamento de problemas complexos. Eles vem um problema, às vezes falam, esse aqui é muito fácil, não dá para complicar um pouquinho mais? Então, eles começaram a ter um espírito crítico de visualizar outras possibilidades dentro do problema que foi proposto. E muitas vezes eles podem até dar o que a gente chama de um upgrade ao problema. Olha, se você quiser melhorar o problema, pode melhorar, não tem problema nenhum. Tá? Agora já estão fazendo isso. No começo, lógico que não faziam. E uma coisa importante, o desenvolvimento do interesse do estudante na pesquisa e na aquisição de habilidade para a solução de problemas. Nós temos aprovados pelo CNPq, e quem está no ensino sabe disso, que não é fácil, alunos do primeiro ano dificilmente conseguem bolsa de iniciação científica pelo CNPq, muito difícil, né? Nós tivemos agora no primeiro semestre 5 alunos com projetos de iniciação científica aprovados no CNPq. Bom,
lógico que a gente não vai chamar isso de pontos negativos, mas são pontos que a gente tem que trabalhar, porque a gente percebeu que alguma coisa não deu certo. E é muito importante a gente ter a autocrítica de saber que nós não acertamos, temos que melhorar. Bom, o que a gente precisa trabalhar? O baixo conhecimento prévio dos estudantes em ciências básicas e matemática. O aluno chega realmente com um conhecimento muito fraco. Isso, a gente tem que ver como trabalhar isso, para melhorar. Existem algumas sugestões para serem aplicadas, e aqui a gente requer muito dos alunos, inclusive, o que eles sugerem. Quais as sugestões que teriam para melhorar aquele desconhecimento que eles não têm? Tá? Isso aqui também é uma crítica feita pela equipe. Os problemas que foram propostos estavam muito mais focados à medicina do que à engenharia. Tá? Apesar de a gente tentar dar o viés da engenharia, mas a análise foi que realmente eles tinham muito mais foco na medicina que na engenharia. A gente tem que melhorar a interação entre professores do grupo de trabalhos, não entre os alunos, entre os grupos de trabalhos. Porque é difícil o professor ser tutor. Ele quer ser professor. Ele quer mostrar que ele tem conhecimento, que ele sabe mais e que ele vai ter que passar as respostas. Então, essa interação não é fácil de você segurar o ego do professor para mostrar para o aluno que ele sabe mais que o aluno, né? As aulas, nós temos aulas de exercício, de laboratório, acho que a gente precisa fazer um planejamento mais adequado em função, porque, de uma certa forma, as experiências e os exercícios, a gente traz um pouco do ranço do ensino tradicional. A gente é levado a fazer alguns problemas que nós já fizemos a vida inteira no curso de engenharia. Então, mas acho que agora tem que mudar, tem que adequar, né? E a falta de maturidade dos estudantes para entender a nova metodologia. Porque ele demora aqui, na realidade, eles começaram a entender a metodologia já no final do semestre. Mas no começo, realmente, foi muito difícil trabalhar com isso. E a avaliação dos resultados. O problema de avaliação é outro problema, a gente tem uma comissão de avaliação que só cuida de avaliação. Então, a gente tem que elaborar uma forma mais adequada para fazer a avaliação do processo de aprendizagem, que também é um processo de aprendizagem para a gente. Algumas dúvidas, discussões que surgiram na avaliação do primeiro semestre. Porque você tem o ensino tradicional e tem a metodologia do PBL. Então, a pergunta é sempre fazer, será que eu posso passar diretamente já para o PBL ou vou fazer uma transição suave, lentamente? Existem algumas faculdades que utilizam o PBL em algumas disciplinas só. Então, é um processo híbrido, o tradicional com o PBL. Então, essa é uma discussão que a gente vive fazendo, né? Não tem resposta ainda não, viu? Tem gente que defende os dois lados. Outro problema, né? Uma dúvida que a gente tem. Como tratar as indecisões e dúvidas dos professores sobre a metodologia? Porque aqueles que trabalham com a metodologia, mas tem aqueles que gostariam de trabalhar, mas falam, olha, eu gostaria de estar aí, mas sabe o que acontece? Eu tenho dúvida, não sei se isso aqui vai funcionar. Olha, você tem certeza que vai dar certo? Então, a gente tem que trabalhar, não sabe como também. A gente tem que tratar isso. E como conseguir um melhor apoio e compromisso dos professores? Porque, como eu disse para vocês, de 120 e poucos, né, eu tive 15 só que tiveram, pelo menos, um compromisso e apoiou e se prontificou a participar dessa mudança. O que, na realidade, o que a gente conclui é o seguinte. O que é necessário para você passar do método tradicional para o PBL? Primeiro, você precisa ter apoio da administração. Isso é fundamental. Tá? O currículo tem que ser planejado. Não pode ser um currículo qualquer e pegar o currículo tradicional e fazer um Frankenstein e jogar no PBL. Não funciona. Treinamento do corpo docente na faculdade. Este é o grande desafio. É o trabalho. Como eu disse para vocês, nós ficamos 1 ano treinando os professores para começar o projeto. E a gente tem que ter realmente um time de campeões, tá? Que não só entenda o conceito do PBL, mas tem que acreditar. Porque a gente vislumbra que a melhor forma do sucesso é você acreditar no que está fazendo. Porque você conhece o conceito, mas, olha, tem dúvida se não funciona, fica complicado. Bom, o PBL, como eu disse, ele começou há muito tempo atrás, e ele vem sofrendo variações, alterações, é um processo dinâmico. Hoje já temos várias
várias variações é pleonasmo, né? Mas tem muitas variações do PBL. No fundo, a ideia é a mesma, só que você vai adequando. Bom, o primeiro foi o PBL, a aprendizagem baseada em problema, que a gente podia dizer que aborda os assuntos a nível institucional, ou seja, o professor cria os assuntos, cria os problemas, ele leva. A nível institucional, você tem os assuntos que são abordados e são criados. Temos o PLE e o PBLE. O PLE é mais generalizado. O PBLE, ele é utilizado no Reino Unido. E vocês veem que o Reino Unido, que é bem conservador, né? Existe um consórcio de 4 universidades que estão implantando, desde 2001, a aprendizagem baseada em projeto. Agora, já não é mais problema, é o projeto, né? E está sendo utilizado, desenvolvido para todo o Reino Unido. Quando você percebe que o Reino Unido está preocupado, né? Não é só aventureiros que estão pensando em mudar, não. Aqui, nesse processo, os assuntos já são abordados mais a nível de comunidade. E aqui, para o pessoal da educação, isso aqui é sopa no mel. Vai ao encontro da teoria do Paulo Freire, a tal da problematização, onde você vai encontrar na comunidade os problemas que você vai lá e você pode identificar e criar o problema. Então, não é mais o professor que cria o problema, mas ele tem que buscar na comunidade uma forma de ter o problema. Ou um projeto, né? Aqui trabalha muito mais com projeto que com problema. E tem já o PPBLE, que congrega o problema com o projeto. Então, você aborda o assunto a nível de instituição e da comunidade. E tem o que está, a última moda agora, que é o P3BL. É baseado em problemas, projetos e prática. Ou seja, a primeira etapa é o problema, a segunda já é um projeto que você faz, e o terceiro é a prática. É aqui que, na verdade, eu acho que isso aqui, ele sintetiza a ideia do PBL, que é você ter o profissional. Nessa metodologia aqui, a Universidade de Destaque está fazendo isso como como projeto piloto, inclusive, é a Universidade de Vitória, em Melbourne, na Austrália. Tá? Eu até peguei alguns dados aqui dessa universidade, porque, bom, o processo de Bolonha, não vou, todo mundo já conhece, né? Mas só para citar que, na verdade, para você implantar o processo de Bolonha, é preciso mudar a metodologia de ensino, até em função da carga horária que você tem aí. Né? E para que o processo seja implantado, as universidades que estão implantando, elas estão todas elas trabalhando com o PBL. Não integralmente, mas sempre ou de uma forma híbrida, ou então em alguns cursos. E a tendência é que todos os cursos caminham, até para você poder cumprir as exigências do processo. E aqui, eu acho que um ponto de destaque em relação ao PBL, é isso que, vamos falar no Brasil aqui, que as universidades detestam, que são as avaliações. Né? Nessa metodologia do PBL, você vai inevitavelmente passar por um processo de avaliação institucional. Não tem jeito. Tá? Então, o processo de Bolonha, eu acho que um dos grandes sucessos do processo é exatamente a avaliação do processo para que o país possa ser reconhecido e receba o seu DS ou então a sua certificação no ENCA. Eu vou falar só da Universidade de Vitória, na Austrália. Tá? É o primeiro que usa o processo, o P3BL. Né? O primeiro ano, o estudante trabalha com pequenos problemas. Então, problemas. O curso tem 4 anos lá. Tá? O segundo e no terceiro ano, ele já trabalha com projetos. E no 4º ano, é na indústria, é a prática. Tá? Então, esta é um exemplo da universidade que está trabalhando, e desde 2003 que eles estão trabalhando já com essa metodologia. E foi a primeira universidade que acabou agregando obrigatoriamente o projeto e a prática no problema, formando o P3BL. Então, nesse processo, olha a ideia deles.
os projetos e os problemas, eles estão focados, estão cercados por algumas atividades, inevitavelmente, que levam a esse resultado. Eu praticamente comecei a me envolver com essa possibilidade de mudança antes de ser diretor na faculdade, em 2002, e a cada dia mais participando desses encontros aqui fora do país e aqui mesmo internamente nas discussões, vejo que é inevitável. Não sei quanto tempo vai demorar. Sempre a gente demora, no Brasil demora muito para fazer as mudanças, mas nós estamos cada vez mais ficando para trás. Tá? As mudanças do ensino superior, até em função da necessidade. E dessa aldeia global que virou, né, o mundo, não adianta. O que você faz aqui hoje tem repercussão em qualquer lugar e ao contrário também. Nós temos os nossos alunos, futuros alunos e até atuais alunos, que têm um contato direto com a internet e eles sabem muito mais do que está acontecendo lá fora do que a gente, se a gente ficar fora desse mundo. Até eu acho que é uma forma de nós, enquanto professores mais velhos, estarmos integrados com esses jovens para saber o que está acontecendo. Porque muitas informações que a gente recebe na sala de aula são passadas pelos alunos que descobriram via internet. Olha, professor, encontrei uma coisa assim e tal. Aí você vai procurar, puxa vida. A gente tem até uma certa resistência, dificuldade para ir atrás dessas coisas. Eles não, eles viram um rato de computador, ficou o dia inteiro no computador. Aliás, uma coisa interessante, os alunos da engenharia biomédica, está certo que é um custo caro, então o poder aquisitivo, são alunos que têm um poder aquisitivo. Mas todos têm o seu notebook. O meu é um grandão, né? Lógico. O deles está aquele pequenininho, sabe? Os caras estão com tecnologia assim. Quer dizer, então, eles estão plugados, aquilo aliás, a pesquisa de Ministério mostra claramente isso. Eles estão plugados diariamente. Nós temos que ter a coragem de mudar. Temos a coragem. Bom, o Xará sabe disso, a gente tinha mania, há mais de 30 anos atrás, na escola de engenharia, de fazer as provas, e nas provas, né, Xará, a gente sempre colocava uma frase, para meditar. Lembra disso? Para meditar? E colocava uma frase. Né? O professor, na prova, a gente fazia a prova e colocava no final da prova, sempre tinha uma frase, para meditar. E, logicamente, sempre a gente coloca, é fundamental a gente referenciar de quem é a frase. Aqui, aparece como sendo do Linus Pauling e do Walt Disney. Eu não sei exatamente quem foi que disse isso. Né? Por até uma estrutura... Eu posso até falar que por ordem alfabética, mas foi muito mais corporativa, porque o Linus Pauling era um físico-químico famoso, né? E o Walt Disney de entretenimento. Mas realmente isso é verdade. É impossível pensar na mudança? Não. Pensar não, mas também precisa ter coragem. Né? Bom, eu deixei aqui também, tem umas referências que vocês vão encontrar, mas... porque, na realidade, esse trabalho não saiu da minha cabeça, é um trabalho de pesquisa que a gente está fazendo. Hã? Já. Não, tem 2 artigos aí. O congresso que eu participei em Portugal e recentemente aqui na Colômbia. E agora, em fevereiro de 2010, na USP Zona Leste, a USP Zona Leste está utilizando a metodologia no básico deles. Então, vai ter o primeiro congresso internacional de ABP. E já temos um artigo nosso aprovado para o congresso, nós vamos apresentar também um artigo lá. A gente agora está virando rato de procurar onde é que tem congresso na área de PBL. Né? Porque não é só importante você mandar o trabalho, mas ir ao congresso para você... Como a gente aprende, né? E percebe, puxa vida, mas todo mundo está fazendo isso, por que a gente não faz? Quer dizer, será que só nós estamos certos, o mundo todo está errado? Né? É uma coisa interessante. E tem 2 sites aqui que eu recomendo aqui, para quem quiser procurar. Como eu disse, isso aqui vai ficar disponível depois no site do sindicato, vocês podem pegar as referências aí. Então, é o site do primeiro Congresso Ibero-Americano de Engenharia e o Congresso Mundial sobre Competências do Trabalho. Esses 2 sites são interessantes, que tem muita informação. No primeiro,
vocês vão encontrar cerca de uns 50 trabalhos sobre esse assunto. Vocês podem escolher o que vocês quiserem lá. E tem, como foi em Portugal, tem muitos trabalhos que estão em português. Dá certo que é o português de Portugal, mas tudo bem, né, Salifia? Dá para entender. Né? É a Rita e o Google. Você coloca no Google, sai automático, né? Bom, eu acho que isso aqui vale a pena. Quem não tiver o que fazer um dia, entra nesse site aqui, você tem muita coisa interessante. Esses dois congressos. E agora estão pipocando. Logicamente que a participação desse congresso custa muito caro e nem sempre a universidade financia, então, para a gente sair é difícil. Por exemplo, agora, em dezembro, acontece o Congresso Mundial de PBL na Universidade de Vitória, em Melbourne, na Inglaterra, na Austrália. Mas a Austrália fica muito longe, então, né, não dá para ir. Bom, gente, eu acho que é uma experiência que a gente está vivendo. Eu, que sempre trabalhei no ensino médio há muito tempo também, mas há muito tempo no ensino superior, eu posso dizer para vocês que é o seguinte, é uma experiência gratificante. Gratificante. E são poucas as pessoas que acreditam, é verdade. Mas a gente está numa fase aí de criar uma cruzada em prol da mudança do ensino superior. E, o que é mais importante, mudar, com certeza nós teremos mudança. Talvez não sejamos nós que estaremos lá na sala de aula para poder fazer isso, mas alguém tem que começar. Né? E aqui também, naquelas reflexões, eu deixo aqui, enquanto sindicalista, um desafio para o nosso presidente. A gente tem que começar a discutir essa metodologia, sim, porque é inevitável. Nós não podemos ir contra a corrente. Tá? A gente vai ser atropelado se não entrar na onda, né? Se não surfar na mesma onda. Então, muito obrigado a todos. Você dormiu, mas você está falando parabéns? Oi. Bom, primeiro penso que você tem que voltar a enfatizar a possibilidade de se aplicar isso em todas as áreas do conhecimento. Isso para o pessoal que está aqui, não é? Isso você precisa enfatizar. Essa é a parte da bronca minha para você. Eu tenho duas questões. Para a engenharia, eu tenho duas questões que eu gostaria que a gente pensasse, se você fizesse uma reflexão para nós. A primeira é a seguinte: como é que se comportam esses professores ao longo dessa semana, né? Onde eles estão? Onde eles estão? O que acontece com eles? Os alunos estão trabalhando e eles vêm aqui e falam, porque ficou-me a impressão que a gente está sentado num lugar e tal, e os alunos, se quiser viver, se não quiser, não vem. Isso é um problema que eu preciso pegar. A segunda coisa é assim, eu vou usar uma coisa que acho que todo mundo aqui vai entender sem grandes traumas. Vamos supor, eu sei que não precisa, mas vamos supor que durante o curso inteiro os alunos não precisam nada sobre logaritmos. Eu podia falar em equações diferenciais, eu podia ficar inventando um monte de coisa aqui, mas não quero. Vou ficar em logaritmo, que todo mundo já viu, já teve dificuldade em resolver alguma coisa sobre logaritmo. Pronto. Bom, e aí? Joga fora, esquece, não faz parte do básico. Você pode até alegar para mim, que eu estou triste porque eu não fui convidado para dar palestra, tá bom? Então, estou fazendo a palestra aqui. Eu acho que eu deveria fazer a palestra. Desculpa. Você pode dizer para mim, no outro processo nosso, nós também acabamos o curso e ficam faltando conteúdos assim, de uma maneira muito grande. Mas me parece que você pegou uma linha que você aceita que esse conteúdo falte, banca que falte, porque não precisa, ou algo semelhante. Obrigado. Bom, então, como diz o filósofo Jack, vamos por partes. Em primeiro lugar, talvez o regime de contrato de trabalho na PUC favoreça a metodologia, porque o professor ele não é contratado por hora aula, ele é contratado por tempo de serviço. Então, e os professores que estão nesse projeto, todos eles são tempo integral. Então, eles estão na universidade fazendo alguma coisa naquele momento. Né?
Geralmente, ele tem as salinhas de atendimento, que a gente chama de atendimento, o professor fica lá fazendo o seu trabalho, e nós temos também a figura do professor, que é o consultor. Então, existe um determinado assunto que tem um professor que é especialista naquele assunto. Então, ele é o consultor. As dúvidas, ele pode retirar com os alunos, o consultor. Porque o aluno vai procurar, ele não é o tutor, ele é o consultor. Só o tutor que não pode dar a resposta para ele. Tá? Ele vai no consultor, e aí ele acaba até virando amigo do consultor, porque o cara que quebra o galho dele. Tá? Então, o professor tem essa vantagem. Eu vejo, por isso que eu falei a importância do sindicato estar engajado nesse processo, porque muda a relação de trabalho do professor com a instituição. Eu acredito que seria impossível você aplicar essa metodologia para um professor dar aula. Não dá. Tá? Eu acho que você tem que mudar a forma de contratação do professor para poder aplicar isso. Perfeito? Então, quer dizer, você tem o professor lá à disposição para atender o aluno. Isso, e às vezes, a gente até, esse professor, geralmente ele não fica no horário da aula, o curso é no período matutino, geralmente ele fica à tarde, porque o nosso curso é no período matutino, mas os alunos não vão embora, como eu disse, eles ficam lá. Tá? A maioria, alguns vão embora, mas a maioria fica na biblioteca, fica estudando, fica jogando. Então, a gente mudou até a forma de convivência do aluno com a universidade. Tá certo? E a segunda pergunta foi do Logarich. Bom, esse é um problema sério, porque quando a gente faz a alteração do plano acadêmico, do projeto acadêmico de um curso, e você tem que mudar a carga horária, eu vou chegar ao professor de matemática, de cálculo, e falar assim, olha, você que dava 5 aulas de cálculo, vai ser reduzido para 3. O cara fica, você está louco? A minha disciplina, eu precisava de 8 horas, você me dá, eu tinha 5, agora eu vou ficar com 3? Qualquer professor sempre vai achar que a carga horária destinada a ele é a mínima possível que a escola está dando, que ele precisaria do dobro daquilo. Por quê? Porque ele sabe tudo que tem que ensinar para o aluno. Tá certo? Agora, é impossível, até, como eu disse, com a velocidade do conhecimento que está sendo desenvolvido, de você conseguir dar... Se você for dar todo o conteúdo que você acha que tem que estar em cada disciplina, não dá para mudar nada. Você continua com o curso tradicional, e nem o tradicional, né? Você precisa de um curso de engenharia de 15 anos. Tá certo? Então, qual é a grande vantagem que eu vejo no processo? É que você pode listar para o aluno as prioridades de aprendizagem em cada disciplina, né? E dizer, olha, nós vamos a isso, isso, isso aqui, mas isso aqui é complementar. E você tem que incutir nele a curiosidade e a vontade de aprender aquilo que ele não está precisando agora, mas que vai ser de conhecimento geral ou de formação básica para ele. Não dá para você dar todo o conteúdo mesmo, e alguma coisa fica fora sim. Mas você precisa ter consciência de que o que está ficando fora, você fala para ele, olha, eu não estou te ensinando, mas você vai ter que aprender. Por isso que a educação continuada é fundamental, porque ele vai aprender o seguinte, poxa vida, eu não consigo aprender tudo, eu saio da faculdade, o que está mudando na tecnologia, eu tenho que voltar para aprender. Ou eu aprendo sozinho, eu volto para aprender. O que a gente está desenvolvendo no aluno é a capacidade dele entender que, na área de ciência e tecnologia, ele não pode parar de estudar nunca, até morrer. A outra coisa, a Universidade de Aalborg, na Dinamarca, é a única universidade que tem todos os seus cursos em PBL, todos os cursos. Geralmente as universidades têm alguns cursos em PBL. Medicina, hoje, no mundo, a gente poderia dizer, sem erro, sem medo de errar, que em torno de 70% dos cursos de medicina do mundo já usam o PBL. É que você tem, às vezes, o híbrido, né? O PBL com o tradicional. Mas só usando o curso tradicional em medicina, são muito poucas escolas. Quais são os cursos a nível do mundo que estão mais, que existem mais universidades que estão fornecendo o curso de PBL? Então, é a área de engenharia, a área de saúde, aí não é só a medicina, você tem enfermagem, tem psicologia, a pedagogia, a PUC tem a engenharia biomédica, tem a medicina, tem a enfermagem, e vai começar, acho que a pedagogia também vai entrar nesse processo. As escolas, as FEAs, né, Faculdade de Economia e Administração,
também, a maioria tem muitos cursos no mundo todo com essa metodologia. E a área de tecnologia, são os carros-chefes. Nas outras áreas de ciências humanas, eu não posso dizer que não exista, porque, na realidade, desculpe, eu não tive tempo de procurar isso. Mas eu sei que essas são as aplicações. E também, por curiosidade, quando eu estive agora nesse congresso na Colômbia, e que de lá me deu uma ideia, né, que a gente, como dizia o Chacrinha, né, nada se cria, tudo se copia, né, é fundamental, em função dos resultados, que muitos alunos do curso de medicina que aprenderam pelo PBL, num dado momento eles tiveram uma certa pirada, né, o cara ficou assim, sem chão. Então, nós já estamos desenvolvendo um projeto, junto com a Faculdade de Educação da PUC, que vai começar a partir do ano que vem, que é um acompanhamento psicopedagógico dos alunos que estão fazendo o PBL. Ou seja, nós vamos fazer um trabalho ao longo dos 5 anos do curso. E vamos fazer uma comparação, né, e procurando... Ora, como existe a literatura mostrando que muitos alunos tiveram problema na medicina, a medicina foi o carro-chefe que começou com o PBL. Então, a gente está tentando aproveitar isso. Esse dado eu tive lá, nesse congresso que me apresentaram, porque um professor de psicologia da Universidade Autônoma do México, que foi apresentar um trabalho dele com essa preocupação. Então, eu já peguei a ideia dele, que é o trabalho dele, inclusive, com referência, a gente está mantendo contato por e-mail, a grande vantagem da internet aí, né, de desenvolver um problema equivalente. A gente fazer no nosso curso, por exemplo, o curso de medicina da PUC está no quinto ano já utilizando a metodologia. Né? Então, eu não quero fazer só essa avaliação de aprendizagem no curso de engenharia. Eu quero fazer na medicina, na enfermagem que já tem, para fazer até um trabalho, vai ser um trabalho de mestrado do pessoal da área de psicopedagogia da PUC. Né? Que o pessoal gostou da ideia. Eu apenas adaptei a ideia que eu tinha. Não vou falar que foi que inventei, não. Não tenho pretensão nenhuma de dizer que eu inventei ou que eu criei. Eu vi, achei que é interessante fazer isso e vamos desenvolvendo o projeto. Então, isso também acaba fechando, porque a nossa proposta é que o curso ele seja interdisciplinar. Então, você abre para tudo. Por exemplo, um dos problemas, nós vamos ter uma parte jurídica, porque um dos problemas que o engenheiro tem é de conhecer a legislação pertinente à sua área de trabalho. Então, a gente está fazendo. Aliás, já está tendo discussão de biodireito, essas coisas todas. Então, vocês percebem que as coisas estão abrindo. Hoje, eu sei, com destaque, grande escola, então, é a área de exatas, a área de saúde e a área de economia e administração, que tem vários cursos. E a única universidade que eu sei, não vou dizer que não existe outra, mas que eu sei que tem todos os cursos com o PBL é na Dinamarca. Sou professor de Física, Antônio Santoro, da Universidade Mackenzie e Centro Universitário da FEI. Seria interessante verificar a viabilidade financeira disso. Eu pergunto, quantos alunos fazem parte de um determinado ciclo, ou ano, ou curso, como queira? É viável para uma instituição particular? A estatal, nós sabemos que até com um aluno ele põe 50 professores. Agora, eu quero ver numa entidade particular, e eu estou em 2 entidades particulares, como seria viabilizado isso. Não estou nem entrando no mérito de dificultar ou não o processo, uma vez que com 43 anos de ensino superior, eu peguei várias mudanças e me adaptei a elas. Uma delas é sair da régua de cálculo para calculadora. Não sei se o professor... Eu aprendi regra de cálculo também, professor, no curso de Física. Instrumentação, lembra disso? Instrumentação. Exato. O importante é a viabilização disto. Sim. Existe viabilização para uma instituição particular? Segundo a sua opinião, por favor. Bom, o problema financeiro está em tudo quanto é lugar. Eu vejo o seguinte, como eu disse, uma turma, vamos assim dizer, é constituída pelo menos de 12 alunos. O custo do curso na PUC, o custo está em torno de R$ 1.500. Então, ele cobre as despesas, sim. Tá? Não é um curso barato, vou deixar bem claro.
Sim. Eu sei. Professor, só completar. Então, o que nós já fizemos também algumas parcerias, né? O Instituto Evaldo Lodge, que é uma espécie de universidade corporativa da CNI, que se preocupa está mais voltado para os estagiários, e nós fizemos um estágio diferente do curso de Engenharia Biomédica com o Instituto Evaldo Lodge, que não tem nome ainda, a gente está chamando de Bolsa Mensalidade, mas não é bem isso, porque nessa metodologia você tem que ter a empresa interessada, a empresa do mercado, né, que é interessada em ter esse profissional. Então, nesse nosso convênio, a partir do 2º ano, o estudante ele tem uma interação com um hospital, com uma empresa de aparelhos eletromédicos, alguma coisa que podia ser futuramente o seu mercado de trabalho, o seu local de trabalho. Tá? E esta empresa, que também não inventamos nada, isso já existe em vários lugares do mundo, deixa bem claro, nós não estamos criando nada, só estamos adaptando as coisas que já existem e que a gente acha que são boas. Nesse convênio, essa empresa, ela paga parte da mensalidade do aluno e ela também pode subsidiar a instituição com equipamentos. Então, você tem que ter a parceria, sim, senão não dá certo. Agora, se fosse só para cobrar e pagar o professor, eu concordo com o senhor, talvez aí ficaria muito difícil, porque o curso é um curso caro. É verdade, nas privadas, a pública não tem essa preocupação, é verdade. Tá? Mas você percebe que o problema de resistência à mudança existe. A Poli está com esse projeto de engenharia biomédica há 5 anos discutindo. Tá? E sabe por quê? Eu sei porque o diretor da Poli, a gente, por estar num fórum de diretores, a gente está sempre discutindo essas coisas. O que está impedindo de criar o curso? Não é nada acadêmico. É a resistência dos professores de mudar. Então, são problemas. Eu concordo, é um curso caro, existe uma série de problemas financeiros, o problema da demanda do cliente, né, que você vai ter no curso, que é aquele problema levantado. Nós tivemos, ao longo do ano, 4 desistências, mas as desistências... Não, de 20 alunos. 4 desistências. Esses 4 alunos desistiram logo no primeiro mês, porque disseram assim, não gostei do processo. Então, desistiram. E os que ficaram, continuam. Em relação aos outros cursos nossos mesmo, lá, o percentual de desistência é muito menor dos outros cursos que tem a tradicional. Então, eu acho que a desistência aí é considerável. O que a gente tem de informação, pelo menos na medicina, é que a desistência praticamente é nula, né, nesse processo. Mas isso é na medicina, eu estou falando do meu curso de engenharia. Professora? Eu sou Noeli, eu sou de também duas instituições privadas. Não concordo também com a diferença do tutor do professor, que o senhor utilizou, mas isso... Né, eu trabalho com didática de ensino, tanto na graduação quanto na pós. E, assim, achei interessante perceber como metodologia algo que os professores que têm boa vontade já fazem e buscam contatos, né? Então, assim, buscamos nas escolas, nas empresas, né? A gente já faz isso sem ter essa sistematização. Então, achei interessante como sistematização. Não vejo como impeditivo a forma de contratação. Eu acho que dá muito bem para o professor. Então, assim, você tem lá uma rede de e-mail, você põe a situação problema, coloca o projeto, o aluno trabalha com o projeto, fora do horário de aula dele, fora do seu horário. Mas acho que, assim, será que a questão aí não é mesmo da postura? Porque o aluno que vem de uma escola tradicional, que chegou na faculdade, ele acha que um professor que dá aula assim, ele não está dando aula. Então, isso não é aula. Então, acho que é uma questão mesmo de explicar, de trabalhar, mas acho que é a postura. Então, salvo o meu entendimento, eu não consigo perceber por que o professor horista seria um impeditivo para um sucesso desse projeto. Não, eu não disse que ele é um impeditivo, eu acho que tem uma dificuldade, professora. Como eu disse, nós temos os professores pelo contrato e que ficam na instituição, então, quando o aluno quer tirar dúvida, ele encontra o professor. Eu não disse que impede, eu disse que dificulta. Eu acho que como o professor quer a aulista, ele dá aula e vai embora. Então, se o aluno precisar procurar o professor, ele vai ter dificuldade. Então, é uma dificuldade, não é um impedimento. Acho que a palavra ficou trocada. E deixar bem claro, e volto a falar,
eu não estou mascarando o tutor como um professor que não faz aquilo que o professor faz. Por favor, não é isso não. Tá certo? Eu gostaria que você entendesse. O neologismo que foi inventado aí como tutor para o professor que faz essa atividade, não é nossa. Isso aí existe. Então, a gente só está usando esse neologismo, mas não no sentido de pejorativo em relação ao tutor ou professor, um sabe mais, sabe menos. Eu acho que, em função das metodologias, é claro que, numa metodologia tradicional, a função hoje desempenhada por um professor que exerce a tutoria, ele seria expulso da escola. O cara mandar embora, lógico. Tá? E outra coisa, os alunos, quando eles começam a entender a dificuldade, até você entender a metodologia, quando começam a entender, eles não querem trocar mais. Inclusive, eles dizem, olha, é impressionante como, assim, nós já estamos com 10 meses, e na primeira avaliação, nos 6 meses, o desenvolvimento do espírito crítico do aluno. O aluno, nessa sessão de tutoria, ele tem a liberdade e ele fala com todo mundo. A gente começou assim, nas primeiras tutorias, nos primeiros problemas, tinha 2 ou 3 que falavam. Hoje, todos falam. E quem não fala, outro fala, você não vai falar, você vai emitir sua opinião? Então, esta integração entre os alunos é uma mudança de postura. É uma mudança de postura do educando e do educador. Certo? É difícil? Eu te falo para você que é. Olha, agora, eu não quero voltar atrás, mas que era muito mais tranquilo quando eu só dava aula, era com certeza. Eu acho que essa discussão é importante. Por favor, mande e-mails que nós vamos repetir, tá?